Ela estava sozinha no poço. Era meio-dia, o horário em que nenhuma mulher honrada ia buscar água. Ela ia quando o sol estava a pico, exatamente para não encontrar ninguém. E foi exatamente aí, nesse momento, que Jesus Cristo apareceu. Ele não estava com os 12 naquele momento, ele também não estava pregando para nenhuma multidão, ele não estava nem com seus 3 discípulos, ele estava sozinho. Jesus estava ali sentado na beira do poço, esperando essa mulher especificamente ali para conversar com ela. E quando ela chega, Jesus ele fala 5 palavras que cortariam o coração dela. Ele fala lá em João capítulo 4, versículo 16, ele diz: vá e chame o seu marido. Isso aqui não é um sermão, isso aqui não é um julgamento que Jesus faz. Jesus ele é cirúrgico e ele vai aonde mais doía na alma daquela mulher. É justamente isso que uma boa parceria de discipulado faz na nossa vida. Uma parceria de discipulado, ela não fica na superfície, ela vai fundo, onde realmente dói no nosso coração. Mas existe um erro que a maioria dos cristãos cometem quando eles buscam construir essa rede de discipulado, especialmente nessa esfera individual, do 1 a 1, da parceria. Esse erro infelizmente faz com que inúmeros cristãos fiquem esperando sempre o momento certo, a pessoa certa para começar essa esfera de discipulado, e infelizmente esse momento nunca chega, ou essa pessoa nunca está preparada o suficiente. E é justamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Fala Brasil, aqui é o pastor Caio César, que alegria falar com vocês aqui mais uma vez. E a minha missão aqui no canal é uma só, pessoal. Eu quero ajudar você a viver o evangelho integrado na sua vida todos os dias, não apenas ali no culto de domingo. E se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos que te ajudam, a ser um discípulo de Cristo melhor, aqui no link da descrição existem vários cursos e outros conteúdos que eu produzo aqui na internet, que eu tenho certeza que vão te edificar bastante. E só para reforçar, esse vídeo aqui ele faz parte da nossa série sobre discipulado. O que significa, fazer discípulo e ser um discípulo. É isso que a gente está falando, e nos últimos vídeos a gente tem não só definido o discipulado, mas estudado também sobre a rede de discipulado de Jesus Cristo. A rede que ele nos ensina de como nós devemos viver uma vida de cristãos aqui nessa terra. E nesse processo a gente já falou das cordas que formam essa rede. A corda das multidões, a corda dos 72, a corda dos 12 e a corda dos 3. E hoje nós vamos falar sobre a parceria, esse relacionamento 1 a 1 que a gente tem. Então, sem mais delongas, vamos seguir no nosso vídeo. Eu quero começar a falar aqui com vocês sobre a parceria de discipulado. Esse relacionamento que a gente constrói 1 a 1, um discípulo ajudando o outro discípulo a crescer na fé. Essa é a corda da rede de discipulado de Jesus, que é uma das mais importantes e mais significativas que a gente pode viver aqui nessa terra. Mas eu quero deixar claro que existe esse erro que já começa a deturpar a nossa visão logo de cara sobre o que é essa parceria. E esse erro é o erro da hierarquia. Deixa eu explicar por que isso aqui é um erro. Quando você acha, que precisa ter alguém necessariamente acima de você, e aqui eu não estou falando de que é ruim ou errado termos líderes e pessoas nos conduzindo, esse aqui não é o ponto, mas quando a maioria das pessoas ali da igreja pensa que uma parceria de discipulado tem que ser necessariamente uma coisa hierárquica, onde, geralmente essa é a imagem mental, onde você tem alguém que é mais maduro, geralmente essa pessoa é um pastor ou um líder eclesiástico ali da igreja, um presbítero, enfim, e ela é a pessoa que vai conduzir você, direcionar você, buscar, te ajudar de diferentes maneiras. Você pensa isso, a igreja toda pensa isso, e no fim das contas, o que isso gera? Uma corrida enorme das, 80, 90% da igreja correndo atrás dos 5%, 1%, 10% que seja de pessoas ali que são vistas como mais maduras na comunidade. E nessa corrida maluca, a gente fica sempre se perguntando, poxa, será que aquela pessoa vai ter tempo? Será que ele vai conseguir me ajudar? E se ele não me ajudar, essa igreja não presta. Se o pastor não me ajuda, essa igreja não presta, Tem várias visões
decisões humanas que vêm nesse processo. E isso é muito ruim, porque a gente acaba, primeiro, não valorizando a ajuda que outros irmãos podem nos dar, a gente menospreza a ação do Espírito Santo na comunidade, porque a gente precisa lembrar que todos nós temos o Espírito Santo e podemos sim, devemos sim ajudar cada um de nós. E querendo ou não, a terceira coisa que isso causa muitas vezes é que você sobrecarrega as lideranças. Geralmente essas lideranças elas ficam muito cansadas, sempre tendo que cuidar de todos os detalhezinhos da igreja, e isso não é saudável, né? Isso faz com que eles não consigam também exercer o seu dom ou o seu cargo de forma excelente. E qual que é a solução para a gente não cair nesse ciclo negativo? Primeira coisa é a gente entender aquilo que eu já comecei falando, né? De que o Espírito Santo, ele habita todos nós. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, paciência, paz, amabilidade, bondade e fidelidade, cara, tantas outras coisas. Paulo ele não fala que esses dons, que esses frutos do Espírito são para a pessoa X ou Y. Muito pelo contrário, Paulo nos ensina que Deus ele distribui esses dons na comunidade para honra e glória do próprio Deus e para edificação do corpo de Cristo. Quando esses dons são distribuídos, eles não representam ali um ranking de maturidade espiritual. Essa não é a ideia de Deus, assim, né? O Espírito é o mesmo que habita em mim, que sou pastor, é o mesmo que habita em você, que é um irmão que está servindo às vezes na área da limpeza ou que está servindo em qualquer outra área. Mesmo irmão que acabou de ser batizado possui o mesmo Espírito que habitou em Paulo, por exemplo. A parceria de discipulado é, antes de mais nada, né, uma relação de co-viajantes. Pessoas que estão na busca pela santidade, que estão na busca de ser mais parecidos com Cristo e estão ali debaixo do mesmo Criador, do mesmo Senhor, caminhando em direção aos céus, errando também, todos também pecando, obviamente, né? Então esse é o processo de uma parceria de discipulado, né? A gente tem ali um local onde a gente pode ser vulneráveis, e vulnerabilidade, ela gera vulnerabilidade, né? Quando a gente se abre, o outro se abre. E quando a gente está ali num local onde a gente reconhece que a gente não é bom, que a gente precisa de ajuda, que a gente tem certos vícios ou padrões que nos limitam a ser mais parecidos com Cristo, e a gente é vulnerável e abre isso para um irmão que nessa área específica é mais né, sábio, mais maduro do que eu, a gente começa ali a compartilhar experiências, a se ajudar de modo muito mais poderoso, né? De modo que a gente consegue, toda a igreja, ajudar ao outro. E aqui a gente pode lembrar, né, de várias escrituras que falam sobre uns aos outros, né? Orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, e várias outras que falam sobre esse relacionamento que o corpo deve ter. A gente é um corpo, né? E esse corpo precisa se ajudar naquilo que o outro não consegue, de modo que todo mundo cresça. Mas espera que eu preciso fazer uma outra provocação aqui, porque quando a gente fala desse assunto sobre discipulado, eu sei que ele é muito delicado. E ao mesmo tempo que a gente tem grandes exemplos, né, nas igrejas, a gente também tem exemplos muito negativos, né? Em alguns momentos a gente vê vários líderes abusando de fato desse poder, dessa confiança que a igreja deposita sobre ele, porque tem igrejas, né, que ensinam ali que os seus membros, eles devem se submeter totalmente, né, à autoridade do pastor. O pastor, ele não tem ali uma autoridade espiritual, uma autoridade doutrinária, um conselheiro, né, sábio que ajuda a pessoa. Muito pelo contrário, essas igrejas ensinam que a palavra final é do pastor, de que as decisões pessoais, todas elas devem ser passadas pelo pastor, e o pastor precisa aprovar cada pequena área da vida daquela pessoa. Isso não é correto biblicamente, não é para isso que Deus levantou lideranças. Uma liderança espiritual protege o rebanho de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, ensina, né, sobre as doutrinas corretas do evangelho e, obviamente, aconselha, de acordo com a sua maturidade de fé e a sua excelência na palavra, aconselha as pessoas a terem uma vida cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Não é papel da liderança controlar de forma autoritária, né,
cada pequeno passo, cada pequena decisão da vida da pessoa. Não é saudável que isso aconteça nem no relacionamento com um pastor, a liderança principal ali da igreja, e também que não aconteça dentro da parceria de discipulado que os irmãos vão fazer uns com os outros. Ou seja, essa visão hierárquica, novamente, não é errado a gente buscar ajudas, e eu vou explicar isso mais ao longo dos nossos vídeos. Não é errado a gente buscar ajuda para pessoas mais maduras, esse não é o meu ponto aqui, mas se essa é a cultura da nossa igreja, se essa é a visão, né, de que um discipulado, uma parceria de discipulado é necessariamente hierárquica, isso acaba causando vários outros efeitos não muito positivos para a igreja, para a comunidade que a gente está construindo. A gente precisa lembrar, quando a gente traz esse ponto de que o Espírito Santo habita em nós e estamos aqui como co-viajantes, ajudando uns aos outros a serem mais parecidos com Cristo, mesmo que alguns de nós tenham chamados, dons ou cargos diferentes, mas a gente precisa ter sempre a humildade de ajudar verdadeiramente uns aos outros com um coração sincero, não buscando nossas próprias agendas ou buscando controle sobre as pessoas. Isso não é saudável, tá bom? Então é super importante a gente fazer esse parênteses aqui, definindo, né, esse erro da hierarquia e por que é tão importante ter essa consciência quando a gente está falando da corda individual da rede de discipulado de Jesus. Então, pessoal, antes de continuar, eu só queria te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, em especial os vídeos aqui dessa série sobre discipulado. E galera, toda vez que você deixa o seu like, esse seu joinha aqui, isso faz milagre no canal do YouTube. E obviamente, toda vez que você comenta, isso também ajuda muito a mim, que estou aqui produzindo, né, esse conteúdo, mas ajuda o YouTube a ver que isso aqui é de qualidade. Então, eu agradeço demais, pessoal, todo o apoio de vocês, né, os likes que vocês deixam, os comentários, isso é muito importante, muito obrigado de coração. Então eu quero trazer agora o que é essa tal da complementariedade na parceria de discipulado. Quem que eu devo procurar para além das pessoas ali que são as óbvias da igreja, que todo mundo vai atrás? Como que eu devo olhar de maneira a valorizar o que Deus tem feito na vida de cada irmão e irmã da minha comunidade? É isso que eu quero falar nesse momento. E aqui eu quero trazer algo importante. Quando a gente fala de complementariedade, a gente não está falando de perfeição. A gente não está procurando aqui um super cristão para ser o nosso parceiro de discipulado. Porque isso é muito comum, né? Quando a gente entende que o discipulado não é reservado a uma hierarquia, né, fechada e pode ser aberto para a comunidade, para os irmãos e irmãs da igreja, né? Aí a gente fica assim, então eu quero achar a melhor pessoa, eu quero achar aquele irmão perfeito, aquela irmã que sabe de tudo, aquela pessoa que ora e o chão estremece. E aí a gente começa, né, inconscientemente, não analisando as pessoas ali pelos seus cargos ou pelo aquilo que a pessoa realiza na igreja, mas a gente começa também a ranquear suas qualidades, os dons, e aí a gente começa a colocar pessoas em pedestais e aí vai por um outro caminho também que não é muito legal. Você nunca vai achar uma pessoa 100% perfeita, que é capaz de te ajudar em todas as áreas da sua vida. É por isso que Jesus nos ensina a viver uma rede, porque cada esfera dessa rede vai nos ajudar em diferentes momentos, em diferentes situações da nossa vida. Quando a gente está procurando alguém para ter parcerias de discipulado, o que você deve procurar é esse cristão que é exemplo em alguma área que você é fraco. O princípio, então, ele é básico. Não parte de você começar a analisar a igreja e ver quem é melhor. Começa você analisando a si mesmo e vendo áreas que você precisa crescer. Olha como o processo é muito mais espiritual quando a gente começa assim. Você olha para a sua vida e pensa, cara, eu sou fraco nessa área. Eu não sei coisas muito teológicas. Eu não sei como lidar com a minha família. Eu não sei como lidar com as minhas finanças. Nossa, eu sou uma pessoa que se ira facilmente. Então você passa por um processo com Deus de entendimento, né, profundo de quem você é e das suas fraquezas e o que você precisa crescer. E aí você ora, fala, Deus, eu preciso achar alguém que me ajude nessas áreas. E você começa um processo espiritual de oração, de dependência, pedindo, Deus, coloca alguém na minha vida que, por favor, né, que me ajude, que me incentive, que seja um exemplo para mim na área, por exemplo, de criação de filhos ou outras áreas, né? Depende muito de cada um de nós. E eu gosto muito
muito de trazer um exemplo de um amigo meu que também ele é pastor, né? E ele é um cara incrível, ele tem inúmeras habilidades, ele faz coisas muito boas, tudo que ele faz ele é muito bom. Mas ele tinha, né? E ainda luta com isso um pouquinho, mas ele tinha essa dificuldade de ser um cara manso dentro de casa, né? Ele não era que ele era, enfim, agressivo, não é isso, mas em alguns momentos, por estar tão estressado, ter tanto trabalho, às vezes ele era realmente mais grosso, mais árido, mais seco, né? E isso machucava a família dele, machucava seus filhos, né? Nem sempre era algo positivo. E aí esse pastor, num ato de vulnerabilidade e humildade, ele começa a orar sobre isso, e aí ele repara que tem um irmão ali na igreja, que é um irmão simples, com poucos dons e talentos que a gente geralmente valoriza. Ele não sabia cantar, ele não sabia pregar, né, que são os dons que estão ali no palco, que todo mundo enxerga, mas ele era um excelente pai de família. Um cara que você conversa e ele emana mansidão, um cara que emana empatia, emana assim palavras de encorajamento. Era um cara assim com essa habilidade, com uma maturidade nessa área muito grande. E aí esse pastor, ele convida ele, fala, cara, eu quero aprender com você, me ensina a ser mais manso, me compartilha como é que é isso. E aí esse irmão, né, ele falou, cara, eu queria saber coisas da Bíblia que eu nunca aprendi, nunca ninguém me ensinou. E aí eles formam essa parceria de discipulado. Esse pastor amigo meu começa a ajudar esse irmão a resolver diferentes dúvidas teológicas que ele tinha na vida, que nunca ninguém tinha explicado para ele. E esse irmão vai na prática de vida, chama o pastor para ir para a casa dele, eles passam tempo juntos, o pastor vai vivenciando e vendo, né, como é que ele lida com a família e com os filhos, e aí ele vai aprendendo também a ser mais mansos, eles começam a orar juntos sobre isso, a ler escrituras sobre isso. Olha que interessante, a igreja olhou assim de primeira e ficou pensativa, nossa, por que o pastor está gastando tanto tempo com esse irmão, né, e não está treinando líderes de louvor ou fazendo outras coisas grandiosas? Mas conforme essa amizade foi se desenvolvendo, ambos esses dois homens crescendo espiritualmente, isso foi um grande exemplo para a igreja. E para mim, até hoje, é um grande exemplo do que uma parceria de discipulado deve ser. E eu espero que esse exemplo tenha te ajudado a enxergar, né, o que é essa complementariedade que eu estou querendo trazer aqui. Não é sobre cargos, não é sobre dons, não é sobre quem é melhor que o outro, mas é sobre reconhecer o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um e identificar primeiramente o que você precisa crescer. Isso é um processo espiritual muito importante. E aqui nesse ponto você deve estar se perguntando, nossa, Caio, que demais! Mas eu tenho tantas áreas para crescer na minha vida. Bate aquele desespero, não é? E aí você fica assim, nossa, mas e aí, o que eu faço? Eu tenho várias parcerias de discipulado, então? Como é que eu lido com isso? Eu posso ter mais de uma ou eu devo escolher só uma pessoa para ser o meu parceiro de discipulado? Então vamos desvendar um pouquinho sobre essa questão. É justamente aqui que o modelo de Jesus Cristo vai te surpreender. Afinal de contas, eu posso ter várias parcerias de discipulado ou eu devo ter apenas uma? Como é que eu devo agir no meu dia a dia? Quantas pessoas eu devo procurar? Primeiramente, eu quero dizer para você que se você ficou animado a ter uma parceria de discipulado, e não só uma, mas várias, parabéns, viu? Eu já estou super feliz que você chegou a pensar sobre isso. Caso você queira ter mais de uma parceria e como fazer isso, deixa eu te dar algumas direções. Infelizmente, muitas pessoas olham para a parceria de discipulado e pensam que é uma relação exclusiva, única, e não deve ser. Como eu falei para vocês, ninguém é um super cristão capaz de nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Se a gente coloca essa expectativa sobre uma pessoa apenas, galera, essa expectativa assim vai ser frustrada cedo ou tarde, porque é isso que acontece. Nenhum de nós é bom em tudo, né? Só Jesus Cristo. Quando a gente foca todo esse nosso esforço da parceria de discipulado em uma só pessoa, aí eu te pergunto, e se essa pessoa mudar de casa? E se essa pessoa for para outro estado? E se acontecer algum problema de saúde? E se, enfim, acontecer qualquer coisa? E aí, do nada, você se vê sem essa pessoa aí do seu lado. Como é que vai ser a sua fé? Como é que você vai ficar? Quem vai te ajudar? Como é que você vai ajudar outros? Enfim, entende como não é bom essa dependência exclusiva, né, em uma só pessoa? Então, deixa eu abrir o leque. Vamos lá. Vamos pensar
que se estamos falando de complementariedade, estamos falando sim, obviamente, de que é legal e é saudável a gente ter várias pessoas na nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, ele foi cirúrgico ali nesses relacionamentos, nessas conversas um a um. Olha o padrão que Jesus ele traz pra gente nos evangelhos. A maioria dos momentos intensos que Jesus teve no um a um, ele teve com pessoas que nem eram seus discípulos, pessoas que nem estavam caminhando com ele. A gente pode lembrar, por exemplo, de Nicodemos, que é um dos grandes exemplos aqui. Lá em João 3, né, a gente vê esse relato de um líder ali de Israel, né, que vai até Jesus falar com ele para tentar entender algumas questões do que Jesus estava falando. E ele vai à noite, às escondidas, né, sem ninguém ali ao seu redor, justamente para ninguém ver. E aí Jesus, ele é muito direto com ele. Ele fala, olha, você precisa nascer de novo. É um bisturi, Jesus ele é cirúrgico, ele vai na raiz. E ele fala de algo muito importante com Nicodemos. E Nicodemos, ele não entende na hora, mas depois com o tempo a gente vai vendo que Nicodemos vai compreendendo o que isso significa. Outro exemplo, né, como, enfim, muito famoso é a mulher samaritana lá em João capítulo 4, né? Uma mulher que é marcada pela vergonha, uma mulher com 5 maridos, né? Uma mulher que vai ali no poço meio-dia, justamente também para não ter contato com ninguém, se escondendo das pessoas, e aí chega Jesus. E novamente Jesus, muito cirúrgico, chega e fala, olha, cadê os seus maridos? E aí ele oferece uma água viva, uma água de quem beber não vai nunca sentir sede. Outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo de Zaqueu, lá em Lucas 19, né? Um cobrador de impostos, odiado por todo mundo. Ninguém queria ver Zaqueu pintado de ouro, literalmente. E Jesus, ele vai lá para casa dele, conversa com ele. E aquela conversa, né, gera em Zaqueu uma transformação tão grande que ele não só devolve o dinheiro, mas ele devolve ainda mais, 4 vezes mais do que ele pegou das pessoas. Esse convite, né, de Jesus que ele faz a Zaqueu, que ele faz a Nicodemos, que ele faz a mulher samaritana, mudou a vida deles para sempre. Essas pessoas aceitaram esse convite. Outros, como por exemplo o jovem rico, não aceitou. Jesus ele também teve uma conversa um a um ali com o jovem rico e também foi cirúrgico, expressando ali onde de fato era o ídolo do coração daquele jovem. Mas ao jovem, ao ouvir aquilo, ele pensou, caraca, não, isso aqui é demais para mim, eu não estou disposto a largar esse ídolo aqui da minha vida. E aí ele vai embora. Então, olha que interessante que Jesus, em cada uma dessas conversas, ele não aplicou ali o mesmo sermão. Para cada pessoa que estava passando por momentos diferentes, tinham histórias de vida diferentes, Jesus ele falou coisas diferentes. E a resposta de arrependimento de cada um também foi diferente. De Nicodemos foi uma, da mulher samaritana foi de evangelismo, do Zaqueu foi de generosidade. Cada um teve uma resposta, inclusive do jovem rico, foi uma resposta negativa. Mas você vê como Jesus Cristo ele vai lidando cada um, caso a caso, de maneira diferente, tudo para que a pessoa possa desenvolver a sua fé. E eu estou trazendo esses exemplos práticos porque isso nos ensina 2 coisas muito importantes. Primeiro é que sim, você pode ter várias parcerias de discipulado, porque sim, nós temos várias áreas da nossa vida que a gente precisa de ajuda. E assim como Jesus, o papel, né, que a comunidade de fé, que a igreja tem na nossa vida, é de ser cirúrgico. Às vezes você precisa crescer na área das finanças, precisa crescer no seu casamento, precisa crescer na sua servidão, por exemplo. E a cada conversa que você for tendo, você vai sendo ajudado. Então sim, na minha visão, é importante a gente ter várias parcerias de discipulado. E não só com pessoas que estão nos ajudando, mas também com pessoas que a gente está ajudando. Porque também fica muito egoísta, né? Eu só quero receber, mas eu também não contribuo para a comunidade, não contribuo para a igreja. Então é importante a gente também ter sempre esse equilíbrio. Então essa é uma coisa prática que a gente pode pensar. Vamos ter várias amizades, vamos ter várias parcerias, vamos fazer isso com pessoas mais maduras e menos maduras do que nós. Isso é positivo na minha visão, eu super encorajo a gente a viver isso na prática da nossa fé. E o segundo aprendizado tem a ver com a frequência desses encontros. Em alguns momentos, você vai precisar ter mais encontros ali com aquele irmão, com aquela irmã para crescer naquelas áreas. Em outros momentos, 1, 2, 3 conversas já vai ser o suficiente para você entender ali coisas importantes para sua vida. Então a frequência depende da necessidade que você está possuindo e, obviamente, da disponibilidade das pessoas ali ao seu redor.
Conversas de 45 minutos, meia hora, uma vez por semana ou a cada 15 dias já é o suficiente para você ir trabalhando áreas da sua vida com diferentes pessoas. A questão aqui não é que você vai encher a sua agenda e viver só para isso, porque isso também não é real, e eu vou falar mais sobre como você vai organizar a sua agenda, né, mais na frente. Mas a princípio, pensa sobre isso, né? Se você marca ali encontros periódicos, frequentes, seja semanal, quinzenal, em alguns casos pode ser até mensal, né? Você pode pensar em coisas assim. Quando o assunto é mais sério, requer mais intensidade. Quando ele não é, pode ser mais espaçado. Mas é importante que você vai sempre tendo essa ajuda de diferentes pessoas para diferentes áreas. A lei de Cristo Jesus não é ali um conjunto de regras gravadas ali numa pedra, mas é uma prática intencional, relacional, que vai fortalecendo a nossa fé, né, como igreja, como comunidade. A parceria de discipulado verdadeira, ela acontece quando dois irmãos decidem andar juntos na luz. Não é um acima do outro. São dois irmãos debaixo do mesmo Senhor, carregando juntos esse fardo para que a gente consiga ser mais parecidos com Cristo. É juntos, na mesma luz, sobre o mesmo Senhor. Então agora que você sabe o que é uma parceria de discipulado, que você sabe quem você deve procurar para firmar essa parceria junto com você, agora que você entendeu que você está construindo uma rede, algo horizontal que obviamente te eleva, né, para Deus especificamente, então aqui falta a grande pergunta: Caio, como é que vai ser na prática? Poxa, eu chamei tal irmão, chamei tal irmã, e agora? O que eu faço? Para onde que eu caminho? Como é que a gente conduz essa conversa? E é justamente isso que eu quero falar para vocês no próximo vídeo. Eu quero explicar para vocês como conduzir uma conversa de parceria para que ela não fique ali na superficialidade, mas para que ela vá fundo e vocês de fato consigam tirar o melhor proveito possível do tempo que vocês vão reservar um para o outro para caminhar juntos na luz. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. E obviamente o conteúdo aqui dessa série vai virar um curso lá na Udemy, e eu também estou muito feliz de anunciar de que isso vai virar também um livro, que logo logo vai estar disponível. Se você quiser saber mais informações, dá uma olhada aqui no link da descrição, que dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, já vai estar disponível o curso e o livro para você adquirir e aprofundar seu conhecimento sobre discipulado. E para fechar, se você quiser ver o primeiro vídeo dessa série, caso não tenha visto ainda, vou deixar aqui para você dar uma olhada. E se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o que é uma igreja saudável, vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada. Um grande abraço, fique com Deus e até mais!